Deu certo agora? Será que posso começar? Tudo certo. Então, tá bem. Pessoal, então eu vou começar, como nas outras aulas, aqui me apresentando e trazendo também alguns avisos sobre a dinâmica da nossa aula, e na sequência eu convido os outros professores também para participarem aqui. Bom, sejam todos bem-vindos. Essa é a quinta aula, quinta e última aula do nosso curso Manejo da Água, curso de capacitação técnica em sistemas de esgotamento sanitário para comunidades isoladas. Eu sou a Lisa, faço parte da equipe do IPESA. Esse curso é uma iniciativa do IPESA em realização com a Fluxus Design Ecológico e o Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte do Estado de São Paulo. Tem como financiamento o Fundo Estadual dos Recursos Hídricos e o Governo do Estado. O curso foi organizado em 5 aulas online, que foram realizadas durante o mês de junho. Hoje a gente está na nossa quinta aula. Todas as aulas possuem 2 materiais didáticos de apoio, sendo uma apostila e também uma videoaula. As videoaulas estão no canal do YouTube e as apostilas no Drive do curso. O link a gente enviou por e-mail para cada inscrito e também na comunidade do WhatsApp. Além desses materiais, a gente tem também na pasta da aula 3 uma cartilha, que é a cartilha Manejo da Água, que traz de forma ilustrada diversos sistemas de tratamento de esgotos e também alguns sistemas relacionados a tratamento ou potabilidade da água. Esse curso Manejo da Água é uma experiência do IPESA da Fluxus, que é realizado desde 2011, mas sempre foi realizado de forma presencial. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo nesse formato online. Para quem quiser conhecer mais os projetos do IPESA, do comitê e também da Fluxus, a gente convida a visitar os nossos sites e redes sociais. A gente vai circular pelo chat um link para o formulário de registro de presença de vocês. Lembrando que a gente vai emitir certificados desse curso em formato digital. Esses certificados eles vão ser enviados na data de 15 de julho por e-mail para vocês, para todas as pessoas que participaram de ao menos 70% das aulas. Vamos lembrar também que essa aula está sendo gravada e que a gravação dela vai ser disponibilizada depois no canal do YouTube do IPESA. Então, a gente precisa que, se por acaso alguém não quiser autorizar a sua imagem, permaneça de câmera fechada, porque a gente vai considerar, então, que câmeras abertas, a imagem está autorizada a ser transmitida. Então, fica na responsabilidade de cada aluno manter a câmera fechada ou aberta. Hoje a gente tem uma dinâmica um pouco diferente para a nossa aula, né? A gente tem, como a gente contou anteriormente, esse curso ele foi planejado para ser realizado para 70 pessoas, até 70 pessoas, mas a gente teve uma procura bastante acima do esperado, e a gente quis contemplar mais pessoas, chegando a 470 inscrições. Então, a gente tem realizado as aulas com uma quantidade muito maior de pessoas, e por isso a gente teve que limitar um tanto a fala dos alunos. Então, essa interação não pôde acontecer, ou a gente organizou ela para acontecer em forma de comentários no chat, nas aulas anteriores, mas na aula de hoje, como a gente tem uma dinâmica que é coletiva de construção de um projeto de saneamento para uma comunidade, aí a gente vai deixar, então, na aula de hoje vai ser permitido, né, o uso da palavra através do microfone, mas a gente gostaria de pedir, então, que as pessoas se inscrevessem, né, para a gente respeitar a ordem das falas,
A gente tem aqui no Meet uns símbolozinhos, né? De microfone, câmera, compartilhamento de tela, e tem uma mãozinha. Essa mão é o pedido de fala. Então, quando a gente aperta ela, vai hierarquizar ali as pessoas que querem falar, e aí a gente vai, então, seguir essa sequência para poder desenvolver a nossa conversa e nossa dinâmica de hoje. Lembrando aqui, a gente teve como tema, na primeira aula, águas do litoral norte e comunidades isoladas, como segunda aula, tratamento de esgotos unifamiliar, a terceira aula, sistemas de tratamento de esgoto, tecnologias, funcionamento e aplicações, na quarta aula, experiências de projetos de gestão e saneamento, e hoje temos a aula de elaboração de projetos. Para começar a nossa aula, antes da nossa dinâmica, eu gostaria de convidar o professor José Bueno, que a convite nosso topou participar dessa aula e trazer um pouco de sensibilização para nós, inspiração para a aula de hoje. Que bom ter você aqui, José. Muito obrigada pelo convite. Nossa, a alegria é minha, total. Eu recebi esse convite da Paola ontem, em meio a uma série de reuniões e trabalho, e é como não dizer sim, né? Estou aqui na presença de mestres, né, de Guilherme Castanha, de Vinícius, de Paola, pessoal do Comitê de Bacias aí, e vendo umas carinhas aqui, o Felipe Figueira, com quem a gente vai estar junto daqui a pouco, a Michele, e revelar aqui um pouco da surpresa de ser chamado. Até falei com a Paola, o que eu vou ter para falar com essa gente incrível, cheia de projetos maravilhosos ligados a soluções aí para o saneamento doméstico, saneamento alternativo, incrível. Ela falou, não, você tem lá o que falar. Me apresentar um pouco aqui para quem talvez não me conheça, talvez alguns outros aqui eu não estou reconhecendo. A Júlia ali também, Juliana Fábio, outra mestra. Eu devia estar sentado aqui num banquinho de aluno, tá, Lisa? Porque eu trabalho com a temática das águas no Instituto Rios e Ruas, e é um projeto que começou em 2010. Então, temos 16 anos trabalhando nesse campo do afeto pelas nossas águas. Certo, Juliana? Acho que começa por aí, a gente tem um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de gentileza, um pouquinho mais de inteligência, de sensibilidade para tratar desse bem tão precioso, né, que eu evito até chamar de recurso hídrico, né? É muito mais que recurso, né? Não é objeto de consumo. É a razão da existência humana, né? Eu brinco até que acho que Deus está disfarçado entre nós de água. Eu acho que tem várias manifestações da divindade, né, do ser supremo, mas acho que o melhor disfarce eu acho que foi a manifestação da água entre nós, dá sentido a tudo que fazemos, a vida, a natureza, a tudo que a gente consome, a tudo que a gente produz, está diretamente conectado à água. E o projeto que nasceu, acho que se vale aqui alguma inspiração, nasceu do encontro, como eu brinco, né, de um cafezinho bem tomado entre duas pessoas. Vocês já tiveram essas oportunidades também. Eu sei que o cafezinho que eu tomei com o geógrafo Luiz de Campos Júnior me tocou profundamente, porque eu confrontei a minha ignorância a respeito do território onde eu vivo. Eu vivo numa cidade que tem uma infinidade de rios que a sociedade aprendeu a esquecer, a não saber deles, né? Isso aí foi um pouco perturbador e eu resolvi me vingar. Eu fui afetado profundamente por essa pessoa, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Então, Rios e Ruas busca afetar outras pessoas, comover outras pessoas, engajar outras pessoas. Eu acho que a gente tem aqui talvez esse ponto de conexão, né, que do pequeno trabalho, da pequena iniciativa, ela tem um incrível poder de contágio. Eu tenho certeza que todos os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui, eles têm um potencial enorme de contagiar outras comunidades.
contagiar outros territórios. Às vezes a gente tem a sensação de que aquela solução local que você está fazendo, ela não vai ter um grande impacto, porque ela atende apenas uma pequena comunidade, numa pequena área, mas eu desafio essa crença, porque eu acho que o que a Juliana lá está fazendo lá em Piracanga, né, aquela devoção dela, ela é inspiração imensa para o país inteiro, né? E quando ganha visibilidade, quando ganha conhecimento, e é um pouco, eu compartilho disso com outros projetos aqui, Rios e Ruas, não imaginávamos que a gente ia impactar tantas pessoas, tantos municípios, inspirar tantos outros projetos, então essa fé no sonhar grande, fazer pequeno e começar logo, é uma máxima assim que me acompanha, assim, acho que eu empresto isso para o Rios e Ruas, que é não abdicar do sonho, não abdicar da idealização, né, de um mundo mais sustentável, mais justo, mais acessível, mais belo, né? Há uma carência do sonho hoje, eu tenho ouvido isso de algumas pessoas bem importantes, né, o quanto que esse direito a sonhar, ele está se atrofiando, e está tomando lugar a desesperança, a angústia, a incerteza, né? E eu acho que você tem uma pequena contribuição que eu possa dar aqui essa minha profunda conexão do sonho como uma mola propulsora, né, de todos os projetos, né? E que esse sonho comece a se manifestar na vida real, na implementação de projetos, em pequenas ações. E que comece logo, que não espere gigantes recursos, que não espere uma enorme mobilização. Às vezes começa com um pequeno punhado de pessoas, né? A gente ouve a Cláudia Visoni, que é uma grande inspiradora das hortas comunitárias. É um pequeno território, uma pequena praça, com um punhado de gente, que serve de inspiração para inúmeros outros territórios, né? Eu acho que essas soluções de pequena escala, né? E a gente ouve tanto essa pressão pelo escalável, né? Qual a possibilidade de escalar isso aqui em milhões de outras ações, atingir milhões de pessoas? Tem alguma coisa aí que me pega, meu interesse é cuidar desse pequeno jardim, cuidar dessa pequena ação, cuidar desse pequeno projeto, ter uma diligência assim de ser constante, de ser contínuo, né, nesse trabalho. E a escala vem silenciosamente, né? Acho que essa surpresa que você falou, Lisa, de esperar 70 pessoas aqui, eu estou vendo na salinha aqui um número 124, né? Então já superou as expectativas, então o desejo está aí, né? A inteligência está aí. Então, esse curso, acho que tem essa capacidade de reunir essas inteligências, reunir essas pessoas. Olha lá, Isabel Figueiredo, acho que a gente falou também rapidinho por aqui. Rios e Ruas acompanha, a gente está numa fase muito bonita. Olha só que interessante, né? 16 anos depois, a gente não tinha um site, né? A gente é um pouco lento, mas a gente está organizando agora a nossa identidade visual, enfim. Então, constituímos o Instituto Rios e Ruas, depois de 12 anos, 13 anos de história, e o que eu brinco que é o tempo do Rio, né? Eu estou com quase 66 anos, e já é interessante, né, já não penso em fazer algo que sirva só para a minha pessoa, né? Já é claro pensar assim nos que virão, nos que vão chegar, nos jovens, nos novos projetos, né? E eu tenho assim uma vantagem que eu tenho talvez ter um bom motivo para sair da cama feliz toda segunda-feira. Quer ter uma causa, quer ter uma paixão, e como diz o Pepe Mujica, querido Pepe lá do Uruguai, que ele tem uma frase que me encanta muito, que ele diz que ele não conseguiu mudar na vida dele um carajo, não conseguiu mudar nada. Mas ao longo desse processo ele conheceu muita gente legal, ele conheceu muitas pessoas extraordinárias. Eu me identifico demais, porque talvez eu não consiga ver
como a Juliana bem quer ver, nossos rios limpos, nossa água bem tratada, o nosso respeito pelos rios, pelos cuidado com os nossos resíduos, enfim. Talvez a gente não consiga ver, a gente lida com instâncias de governo municipal, governo estadual, federal, que às vezes atrapalham, que dificultam, não fazem a lição de casa, né? E a gente se sente um pouco frustrado. Mas eu quero aqui encorajar todos, porque nessa jornada, imagino que de cada um aqui, vamos encontrar pessoas extraordinárias. Vamos encontrar, eu estou aqui na presença de gente extraordinária, só saber que está aqui o Vinícius, está aqui a Paola, está aqui o Castanha, está aqui a Juliana, está aqui o Felipe, está aqui a Michele, já me alegra que nós não somos pequenos, né? Às vezes a gente tem uma ideia de nós somos gigantes, talvez, né? Eu acho que é isso. E talvez uma coisa, aí curiosidades minhas aqui, né? Vou falar uma besteira, que vocês podem apagar isso aqui no final, que eu tive a oportunidade de conhecer um tipo de tarô xamânico, que veio lá dos índios Navarro, que fala da medicina dos animais. Era uma amiga mexicana, ela me trouxe essa tecnologia ancestral, né, da sabedoria dos animais, do poder de cada animal, e aí a conversa toda era para descobrir o meu animal de poder. Eu achava que ia sair um cavalo, né, que ia sair um bicho grande, né, um bicho, né, brabo. E aí, quando sai, a gente faz todo um ritual ali para acessar, né, qual que é seu animal de poder. Eu fui revelado que o meu animal de poder, segundo essa tradição xamânica, era a formiga. Eu fiquei muito bravo com ela na hora. Falei, não, tira outra aí, que é muito pequenininho isso aí, mas por que uma formiga? Aí eu comecei a compreender, então tem toda uma ciência, né, da medicina da formiga, da tecnologia das formigas. Então é de uma inteligência brutal, e é coletiva, e ela é silenciosa, e ela tem uma função na decomposição da matéria orgânica no planeta, ela tem um espírito de trabalho minucioso, trabalho de formiguinha, né? Olha o que a Michelle está falando, né? Então, acho que eu me identifiquei, daquele momento que eu achei que era ridículo, né? Meu animal de poder ser uma formiga, hoje eu sou absolutamente... A formiga me representa. Eu tenho certeza que eu estou aqui na presença de formigas. Formigas que estão decompondo e compondo, e confluindo e criando, pacientemente. Olha, tem um monte de palminhas surgindo aqui, que bonitinho. Então, assim, sinceramente, acho que o que eu tenho a falar isso é fortalecer cada uma das pessoas aqui, cada um dos projetos que vão ser criados, fortalecer essa resiliência da formiga, essa resiliência, essa simplicidade, essa amorosidade, né, das formigas. Vejam cada um aqui, só falta ver duas anteninhas assim na cabeça de cada um de vocês. E o que você faz aqui, Liz, é criar uma pequena comunidadezinha, né, um pequeno formigueiro, né? E apesar de tudo que a gente possa ver de ruim, de brutalidade, de violência, de descaso, de desrespeito, a gente siga silenciosamente nos organizando, nos conectando, nos admirando, né? Nos apoiando. Eu acho que esse é um pouco o papel, agora que o Instituto Rios e Ruas tem, que não olhar também só para si, mas valorizar as ações que estão acontecendo ao nosso redor. A gente está com uma exposição em parceria com o Museu da Pessoa, e o Instituto fez a curadoria de 10 vozes de parceiros nossos, talvez até tenha gente aqui, que a gente trouxe para confluir e para revelar histórias e memórias e sonhos conectados à temática das águas de São Paulo. Então vai ter uma exposição em breve, a gente vai poder até comunicar isso aí com mais no nosso Instagram, com certeza, né? Chama-se Memória das Águas, e são 10 histórias registradas e filmadas pelo Museu da Pessoa, em vários territórios de São Paulo, outras formiguinhas, né? Na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, cada um com a sua inteligência, com a sua expertise. Para quê? Para percebemos que a solução, a formiga não é solitária, a formiga ela se fortalece ao olhar
a dedicação de outras formigas. Então, estou aqui assim como uma formiga feliz em ser convidada aí pela Paola, por vocês, Obrigada, e José. encorajar a todos. Não quero tomar muito tempo de todos. Esse grupo aqui, eu até ressalto aqui que a gente está realizando esse curso com uma série de pessoas especialistas e muito envolvidas na causa da água e do saneamento em comunidades isoladas, né? Então, a gente não fica aqui, claro, por uma questão de organização da aula, né? Temos aqui os professores e organização das temáticas, mas a gente sabe que no nosso grupo aqui de alunos e participantes tem um monte de gente super fera e muito experiente em muitos projetos, né? E hoje a gente vai trocar um pouquinho sobre eles. Então, a gente tem uma proposta aqui para essa aula hoje, de construir, né, de idealizar um projeto de saneamento para uma comunidade isolada. Aí a gente te convida a ficar quanto puder na aula, e aí a gente vai continuar aqui comigo, o apoio do Vinícius e da Bel. Muito bom. Eu vou talvez deixar minha câmera fechada, acompanhar um pouco mais. Estou com a agenda aqui apertada, consegui aqui dar um abraço, falei com a Paola, talvez de entrar no comecinho ou no final, e deixar um enorme abraço de admiração, tá? Especialmente aqui para o Vini, para a Juliana, para Guilherme Castanha da Fluxo, Paola à frente do IPES, acho que é um trabalho extraordinário. E enquanto a gente puder confluir, contem com Rios e Ruas, contem comigo, eu acho que assim como eu conto com vocês. E curioso, não tive tempo de ver as últimas aulas, de ver, acompanhar o fluxo até agora, mas deixo aqui a minha gratidão pelo amoroso convite aí da Paola a trazer um pouco da minha voz aqui para vocês. Obrigada, José. Obrigado a você, Elisa. Bom, a gente mandou para vocês, né, um formulário durante a semana, né, falando agora com os alunos, para a gente identificar algumas demandas comunitárias para a gente discutir nessa aula de hoje. E antes da gente pegar esses exemplos que chegaram para a gente, eu queria passar muito rapidamente o material que a gente preparou, mas que a gente não quer detalhar demais agora, ele vai ficar disponível para vocês, mas que conta um pouco o passo a passo de um projeto comunitário de saneamento, da identificação da demanda à elaboração do projeto, né, passos que geralmente a gente acaba passando, mas eu gostaria de esclarecer que não é fácil fazer o passo a passo como se fosse uma receita, é importante a gente sempre lembrar que as especificidades locais são importantíssimas, né, para a gente elaborar um projeto, mas a gente tem pontos de atenção que são comuns a todos eles. Tamires, você pode projetar para mim Claro. aquela apresentação do Canva? Só um minuto aqui. Aqui a gente quis trazer também alguns princípios, né, para o que a gente considera que sejam elementos importantes para a execução de projetos. Acho que ainda não entrou. Agora sim. Então, aí, princípios, etapas e algumas diretrizes. Pode passar, por favor, Tamires. Então, esse é um conceito que a gente traz aqui, da importância que um bom projeto, ele nasce da integração entre o conhecimento técnico, a participação social e a articulação institucional. Pode passar.
Então, antes de pensar na tecnologia, essa é uma questão que a gente ressalta, porque sempre que a gente traz essa discussão, é muito comum, ou, enfim, pessoas da comunidade, ou quem está envolvido na elaboração do projeto, trazer em discussão a questão da tecnologia que vai ser escolhida, né? Então, muitas vezes a gente joga uma atenção especial à tecnologia, mas a gente tem outros elementos que são mais importantes na construção do projeto do que ela. Tamires, a apresentação saiu. A Juliana Faber está fazendo o curso. E aí agora está um cara falando, assim, para convidado para fazer uma E fala. tem o microfone aberto. Eu posso passar para você, Liz. Eu acho que talvez a Tamires tenha que ficar com outras. Tá. Ver se Depois eu funciona. coloco aqui também. Pronto. Isso. Então, antes de pensar na tecnologia, é importante a gente compreender como a água circula no território, né? Então, a gente traz aí perguntas. Tamires, pode voltar, por favor. Acho que dá mais fácil eu colocar, né? Quem que está usando essa água? De onde ela vem? Para quais usos ela se destina? Tudo isso, cada uma dessas perguntas que a gente coloca aí, elas fazem total diferença no projeto que vai ser construído. Como é o solo? Se tem alagamento? Quais são os limites ambientais? Quais são esses imóveis que estão ali? Estão em situação regular ou não? Pode passar, por favor. Então, a gente traz como 4 fases, macrofases, vamos considerar. A primeira delas é o diagnóstico dos usos da água, e tem várias formas de fazer isso, né? Eu vou exemplificar aqui só 2 rapidamente, que a gente costuma fazer nos projetos de PESA, que é fazer esse diagnóstico através de um levantamento por imóvel e de forma individual, que a gente costuma usar aplicativos de celular de banco de dados, né, que a gente consegue registrar o ponto do imóvel e aí as características dos usos da água, da configuração familiar, do ter ou não banheiro, ter abastecimento de água público ou não, ter tratamento de água, situações também sobre ter ou não sistema, que tipo de sistema, se é rudimentar, se é adequado, se é um sistema individual, coletivo, ecológico, enfim, a gente costuma ter esse formulário, né, para ser aplicado, mas tem algumas situações, dependendo da comunidade, né, que a gente está lidando, se ela for um território, às vezes, menor, menos famílias, que a gente pode fazer isso numa reunião, né, de pessoas, né, então essas 2 fotos aí exemplificam essas duas possibilidades, pode passar. Pode passar. Então, aqui a gente, só para destacar, né, a diferença que a gente tem com projetos feitos para a comunidade ou projetos feitos com a comunidade, né? Então, o IPESA e a Fluxus também, a gente valoriza muito o envolvimento da comunidade, porque isso dá muito mais valor e pertinência aos projetos e também fortalece a boa execução, né? Então, a gente faz com que o projeto tenha o desenho necessário para a demanda real da comunidade. Pode passar. Pode passar. Aqui a gente traz alguns exemplos de materiais e eventos que a gente acaba usando, né, tentando demonstrar aí algumas metodologias possíveis de envolvimento com a comunidade, como reuniões, oficinas, cursos, né, esse curso mesmo que a gente está fazendo agora online, ele tinha um formato presencial e ele era parte também de um projeto comunitário de saneamento, né, então ele era também parte da sensibilização da comunidade, né. A gente tem atividades de arte e educação, que a gente costuma colocar também, para trazer para os diversos públicos envolvidos a temática de água e saneamento
de forma divertida, de forma gostosa, enfim, né, que seja em uma linguagem apropriada às várias pessoas envolvidas. Então, o trabalho pode ser feito com escola, com grupos de crianças, com grupos de jovens, com professores, enfim, com assentados, diversos públicos. Pode passar, por favor, Tamires. Fotos de alguns exemplos aí, oficina, curso para professores, que eu contei agora, caminhada pelo território, pode seguir. As parcerias e governança também é um passo importante, a gente identificar quem são os parceiros, né, e as entidades, organizações envolvidas. A gente sabe que nessa temática, ter, por exemplo, prefeituras interessadas realmente em desenvolver projetos de saneamento faz muita diferença no sucesso deles, né? Saiu a apresentação, Tamires. Pode seguir mais. Mais. Pode passar para o próximo. Sim. Um antes, só terminando essa parte, um antes, por favor. O projeto técnico, né? Que aí já é a fase final, que muita gente está vendo, então, como a fase, né? Às vezes vai direto para essa fase, e a gente tem todo esse passo a passo antes que a gente acha muito importante, né? Então, no projeto técnico, no outro slide, Tamires, por favor. Mais um, para frente. Então, a gente tem a apostila 5, que está lá no nosso Drive. Ali, o passo a passo do projeto técnico está mais detalhado. Tanto esse conteúdo da apostila 5 quanto a cartilha, elas vão dar elementos para essa fase, né? Além disso, a gente tem também uma metodologia que a gente costuma usar, que é o jogo do saneamento, que o Vinícius vai fazer daqui a pouquinho com a gente. Pode seguir. Esse próximo slide, a gente trouxe um pouco do registro que vocês colocaram ali. A gente perguntou qual que é a demanda da comunidade de vocês, né? A gente esperava receber mais respostas, né? Acho que na inscrição do curso teve tanta gente que falou e relatou tantas demandas comunitárias, né? Mas agora, para essa aula, a gente registrou essas, né? Nem todas são demandas comunitárias mesmo, né? Algumas são demandas de 2, 5 famílias, né? Então, a gente pode até comentar aqui sobre elas, mas a gente, para trabalhar agora no coletivo, a gente vai pegar uma dessas que tem um grupo maior, né? Com essa escala mais comunitária mesmo, porque é o tema do nosso curso. Então, agora eu vou convidar também a Abel, Vinícius, os outros professores aqui dessa aula, para a gente olhar para essas demandas que os alunos trouxeram. A partir de agora, vocês também podem falar, tá? Quem quiser complementar, né, for aqui o relator de outras demandas, daí só... Só pedindo para levantar a mão antes de falar, para a gente poder organizar as falas. Boa noite, gente. Quer trazer sua fala? Quer trazer sua dúvida, Daiane? Pode vir. Não, depois eu tiro, pode falar, que é uma visão geral. Obrigada. Tá bem, ó. Vamos dar uma olhadinha, então, para esses casos que se inscreveram. Assim, né? Vamos olhar para esse primeiro caso aqui lá do Bonete, de Ilhabela. Né? Ali a gente está falando sobre 380 famílias, né? 80 a 90 residências que tiveram biodigestores instalados e ficaram com dúvidas sobre a eficácia e a manutenção. Então, assim, essa tecnologia, ela já está bem estabelecida, a eficácia dela é ótima,
e a manutenção é simples. Assim, a única coisa que a gente precisa fazer para poder cuidar de um biodigestor é uma vez por ano limpar, esvaziar o lodo. E aí, assim, quando esse biodigestor é bem instalado, ele vai ter do ladinho dele um registro que uma vez por ano a gente tem que abrir. E abrindo esse registro uma vez por ano, o lodo vai sair. E se ele tiver feito, se ele tiver bem instalado, ele vai ter uma caixa de secagem, onde esse lodo vai decantar e vai secar. E depois esse lodo vai poder ser usado, inclusive, nos pés de árvores frutíferas como um biofertilizante, como um adubo. Então, assim, a manutenção do biodigestor é muito simples e ele é de muito fácil instalação, essa tecnologia. A única coisa é que se esse biodigestor não for limpo todos os anos, e aí esse lodo vai começar a endurecer no fundo do biodigestor. E aí fazer a manutenção dele não vai ser uma coisa muito legal. Cada equipamento tem, nos manuais, né, quando você compra um biodigestor pronto, no manual, vai ter lá a especificação do fabricante de como fazer a limpeza. Mas, em geral, eles têm um caninho de manutenção em cima, que você vai tirar uma tampa e vai quebrar esse lodo seco no fundo, e vai ter que ficar pilando o lodo seco até ele se dissolver na água e conseguir sair. Então, assim, para não precisar passar por isso, uma vez por ano, faça a manutenção do biodigestor e tá tudo certo. E assim como no caso do bonete de Ilhabela, todas essas outras situações onde a gente tem famílias, poucas famílias que não estão conectadas com a concessionária, o saneamento descentralizado vai ser sempre a melhor solução. E aí, cada caso vai ter uma tecnologia mais apropriada. Não dá para a gente dizer que o biodigestor é a tecnologia mágica que vai resolver os problemas de todas as localidades do Brasil. Isso não é verdade. Num lugar onde a gente tiver, por exemplo, um lençol freático alto, né, quando você cavar o chão e achar água com facilidade, talvez a gente tenha outra tecnologia mais apropriada para esse contexto. Talvez o tanque de evapotranspiração seja uma tecnologia mais apropriada. Então, assim, sempre, dependendo da quantidade de pessoas que moram na casa, que usam o banheiro, então a gente vai precisar dimensionar o tamanho dessa tecnologia de acordo com a quantidade de pessoas. Então, assim, conhecer bem o contexto de cada família é fundamental para a gente poder fazer o arranjo do saneamento daquela família e entendermos qual vai ser a tecnologia mais apropriada para aquele contexto específico. Então, pela última vez, não tem receita de bolo. Em cada caso, a gente vai ter uma tecnologia mais apropriada para cada contexto. Professor, posso falar agora? Claro. Eu queria colocar, para apresentar, né, eu sou Daiane, eu sou de saneamento, já trabalho há vários anos, trabalhei em estação, né, sou parte do ITAS, Instituto Técnico Água Segura, que foi montado há 2 anos com professores de várias universidades, né. Eu gosto do biodigestor, mas eu tenho uma ressalva, eu queria ver do problema que vocês já tiveram por isso, porque o que eu vejo, e eu, por exemplo, vice-presidente do ITAS, que foi da Sabesp por 30 anos, que a gente tem um pouco de ressalva com o biodigestor, erro na hora de dimensionar o sistema. O que acontece, né, que isso é muito importante, porque daí o pessoal sai por aí, eu vou comprar o biodigestor, você vai ter problema se você subdimensioná-lo e se você superdimensioná-lo. Então, como é que vocês fazem essa questão, né, ou seja, eu quero dizer assim, o tamanho dele, né, como é que vocês trabalham com essa questão quando acontecem esses problemas, né, e um outro problema também que é muito comum que a gente vê, o professor já falou que a falta de manutenção acaba gerando outros problemas, né, o pessoal acaba subestimando a qualidade do resíduo que vai ser formado, né, e é muito comum também você ter falta de purificação no gás gerado, você já pegou esse tipo de problema, né, e se quem faz as manutenções quando dá falha no sistema de ventilação, eu queria colocar essa questão geral, porque, que nem o professor falou, cada tecnologia é usada para cada sistema. Eu já, quando é sistema rurais, eu já gosto de usar, talvez,
depende qual que é a instrução da família, tal, outros tipos de tecnologia. Mas vocês têm esses tipos de problema, né, porque vocês têm várias famílias, diversas famílias, como que é feito? Porque isso daí é uma coisa comum, assim, que a gente até fala, né, eu falando com o Bernardo, falando com o professor Ricardo Francis, né, como que é feito isso, sabe? Só para os colegas saberem aí da questão de manutenção, como é que vocês têm lidado com a comunidade nisso? Eu vou falar sobre o projeto de socorro, tá? No projeto de socorro, a responsabilidade da manutenção é dos munícipes. Então, a gente procura fazer, assim, oferecer a melhor instrução que a gente for capaz durante o processo formativo nas oficinas, e a gente segue as especificações técnicas dos fabricantes dos biodigestores que são comprados pela prefeitura. Então, isso para dizer sobre o dimensionamento. Então, assim, se na casa tiver mais do que 6 pessoas, aquele biodigestor de 750 litros, ele não vai atender essa necessidade. Então, a gente vai recomendar que seja substituído esse biodigestor por um biodigestor de porte maior para suportar a quantidade de pessoas da casa. E também tem uma outra questão, que é as águas que são dimensionadas, que são direcionadas para dentro do biodigestor. Né? Se todas as águas da casa são direcionadas para o biodigestor, ele vai suportar uma carga. Se as águas elas conseguem ser divididas, esse biodigestor vai ter mais oxigênio para funcionar. Agora eu estou falando sobre o envio direto das águas cinzas ou não para o biodigestor. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar no jogo do saneamento como é que a gente explica isso para a comunidade. E acho que vai dar para todo mundo compreender. E sobre o respiro, quando eles são bem instalados, a gente não costuma ter problemas assim com a geração de gases, com os gases, né? Porque esses biodigestores industrializados, a gente não utiliza esse gás, a gente não utiliza o biogás, ele é disperso. Então, quando a gente tem respiros bem instalados e se as peças sanitárias possuem sifão, a gente não costuma ter problemas na instalação dos biodigestores. O problema a gente costuma ter com gás quando as instalações são mal feitas ou quando a hidráulica da casa não tem sifão, por exemplo. Aí a gente costuma lidar com o problema. Mas, mais uma vez, a responsabilidade pela manutenção, nesse caso, é do próprio munícipe, que é instruído a sifonar tudo o que for direcionado para dentro do biodigestor e colocar os respiros na tubulação que antes de chegar dentro do biodigestor. E aí, dessa maneira, a gente não costuma encontrar problemas, assim. Professor, só uma outra coisa. Você falou da separação. Eu concordo de separar águas cinzas. Só que a gente está falando de um cenário que muitas vezes as pessoas acabam já tendo a sua casa construída e não tem recurso para isso, né? Então, hoje, infelizmente, no Brasil, é muito poucas pessoas que já têm uma instalação pronta para fazer essa separação das águas cinzas, né? E reduzir a carga, né? Como que é feito? Aí vocês fazem adequação da tubulação? Então, acho que, só antes de te passar a palavra, Lisa, assim, no município de Socorro, o que a gente vê quando as pessoas usam a fossa rudimentar é que elas já têm as águas separadas. Assim, em geral, as fossas rudimentares, elas recebem só a água do banheiro. As pessoas evitam mandar todas as águas da casa para a fossa para que ela não lote muito cedo, sabe? Então, nesse caso, as águas são facilmente separadas. E a lavanderia também, a hidráulica da lavanderia, geralmente ela é fácil de separar, né? Assim, é fácil. Às vezes, quando as águas estão todas juntas, às vezes, assim, a hidráulica da lavanderia é um cano que a gente separa e a gente já consegue tirar as águas cinzas das águas do banheiro, por exemplo, né? Tirar as águas da lavanderia, separar as águas da lavanderia das águas do banheiro. Então, às vezes, a adequação hidráulica ela não é complexa de se fazer, mas fica a cargo do munícipe fazer essa separação, né? Em geral, lá em campo, o que eu observei, assim, nas mais de 300 famílias que eu vi, são as águas separadas.
geralmente, quem usa fossa rudimentar manda só a água do banheiro para a fossa rudimentar. E a maior parte da outra destinação ou jogam no rio, ou jogam no pasto, né? Então, esse geralmente é o cenário que a gente tem encontrado, assim. E aí a gente apresenta algumas soluções que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, para a gente conseguir lidar com isso da melhor maneira que a gente for capaz, né? Claro que cada contexto vai ter mais facilidades ou mais dificuldades, mas daqui a pouquinho a gente conta um pouquinho mais detalhes sobre isso. Então, eu queria fazer esse papel também de lembrar o propósito da nossa aula, porque a gente tem pouco tempo e aí a gente não consegue ficar, e nem é o nosso papel ficar discutindo fases da instalação de cada sistema, né? A gente está aqui com o propósito de projetos comunitários de saneamento, então acho que a gente precisa olhar um pouco, né, para essa questão, né, quando a gente está trazendo a tecnologia, é o fim do projeto já, né? O sistema escolhido já é a ponta final do projeto. No final, né, o final é instalação e manutenção, mas para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que ter identificação antes, por exemplo, de quem é a família, quantas pessoas, para que o dimensionamento seja feito, ou que o sistema seja bem escolhido, e é isso que o Vinícius vai trazer no jogo do saneamento. Então, eu queria ver se a gente consegue concentrar um pouco mais, né, após a apresentação do jogo de saneamento, e a gente trazer um pouco aqui mais um olhar sobre o que as pessoas trouxeram da demanda comunitária, né? Pensei a gente passar rapidamente e depois pegar um exemplo, se vocês acharem que ok, né? Então, aqui tem alguns exemplos de poucas famílias, que eu acho que não é o caso, a gente não vai conversar sobre isso, né? Aqui tem alguém contando que em Caraguatatuba, com o conhecimento que tem, tenta sensibilizar as pessoas, a gente parabeniza todas as pessoas que trazem esse relato do seu esforço pessoal aí em relação a essa temática, mas eu queria trazer aqui alguns exemplos que a gente tem aqui, como, por exemplo, de Curcurana, né, que traz aqui uma situação bem mais complexa, de uma área que aqui não está escrito qual é a população, eu não sei se a pessoa que colocou está aqui para contar, mas que a gente vê que é uma situação bastante complexa, porque traz área atendida pela prefeitura, área não atendida com soluções individuais, soluções individuais funcionais, soluções individuais não funcionais, né, despejo direto no solo ou no rio, e também indústrias no mesmo local, que não se sabe como está sendo esse efluente que sai também da indústria. Então, assim, acho que esse é o exemplo que traz várias situações numa mesma localidade, né? Eu queria até, eu posso colocar aqui também, né, a minha visão sobre isso, mas queria convidar a Bel e Vinícius também para comentarem o que a gente costuma fazer quando a gente se depara, né, com uma dessa, né? Eu colocaria algumas perguntas básicas, assim, né, tipo, a prefeitura, o que é a prefeitura, né, já que já tem uma área atendida e uma não atendida, qual que é o plano? Existe já algum plano? Existe uma empresa atendendo? Qual que é a responsabilidade dela, né? Ela está comprometida com universalização ou não nessa localidade, né? Então, acho que precisa entender um pouco mais aí as informações de cada um e pensar num plano de saneamento, é uma coisa um pouco maior aí. Muito Posso fazer potencial. uma proposta, Lisa? Uhum. Vamos olhar para esse caso e através do jogo, e aí a gente vai conversando sobre ele usando a ferramenta do jogo? Podemos. E os outros? A gente Eu acho que sim. cita ou não? Pelo que eu estou vendo aqui, poucos descreveram assim características dos seus contextos. E esse caso aqui ele falou, né, que o efluente é jogado ou no solo ou no rio. Então acho que a gente pode, ou então em fossas mal construídas. Então eu acho que a gente pode pegar esse aqui como um caso para entender como é que funciona o jogo, e aí cada um vai entender como é que a gente
adapta para cada contexto. Podemos experimentar? Temos. Então, olha, eu vou compartilhar, vou compartilhar a minha tela. Esse jogo, gente, a gente costuma aplicar ele de forma presencial e a gente está fazendo uma adaptação aqui para vocês, para a gente conseguir fazer ele online. Então, o que a gente faz? Primeiro a gente olha para as fontes de abastecimento da casa. Vocês conseguem olhar, gente? Então, Dá assim, pra ver. ó. Então, assim, eu vou começar. Será que a captação de água do rio seria uma tecnologia apropriada para esse contexto que foi descrito agora? O que vocês acham, gente? Queria ouvir vozes rápidas aqui. Parece que não, né? Não, porque acabaram de descrever no contexto que tem esgoto que vai parar no rio. Tem famílias que jogam esgoto no rio. Então, ela não é uma tecnologia apropriada. A captação de água de chuva, será que seria apropriada? Poderia ser uma das ferramentas apropriadas. Então, eu vou separar a água de chuva aqui e vou incluir aqui do lado, que a gente vai usar ela no nosso cenário que a gente vai desenhar. A água da concessionária, se a gente teve descrito que tem locais onde a concessionária chega, vai funcionar a concessionária, né? Agora, se ela tiver num local onde a concessionária não chega, como foi descrito agora há pouco, então talvez essa não seja uma fonte que a gente possa usar, né? Vai depender exatamente do contexto dessa família. Se ela está perto da zona rural, se ela está perto da zona urbana, provavelmente a concessionária vai alcançar. Se ela estiver na zona rural, talvez essa não seja uma fonte apropriada, porque a concessionária não leva a água até lá. Aí, em geral, a gente vai encontrar casos como esse aqui, né? Será que a água de poço, em geral, costuma ser uma das fontes possíveis? A gente tem a pessoa que trouxe esse contexto, ela está presente aqui com a gente? A pessoa que trouxe o contexto aqui de Curcurana, se ela tiver e ela puder dar um alôzinho para a gente entender, mas essa, em geral, a água de poço, ela pode ser uma fonte usável, ou então a mina também, né? Eu não sei se eles captam água de nascentes, né? Eu vou adotar aqui a água de poço como uma segunda fonte para a gente usar. Então, eu trouxe aqui duas fontes de captação de água possíveis. A água de chuva e a água do lençol freático, tá, gente? Então, assim, o que a gente faz primeiro? A gente discute com a população sobre quais são as fontes de abastecimento possíveis. E eles vão conversar, eles vão contar para a gente do contexto, né? E aí, a gente entendendo isso, a gente coloca essas cartas aqui. E nesse momento, já é interessante eles saberem, poxa, se eu tenho poluição do rio, então essa água deixa de ser possível. Poxa, se eu tenho um monte de gente usando fossa rudimentar, então será que a água do poço seria uma água boa? Fossa rudimentar é aquele buraco que você cava e joga o esgoto lá. E essa água vai infiltrar e vai parar no lençol freático. Então, fazer essa conversa com a população é muito legal, porque muitos deles acabam assim, despertando para o problema quando olham para as cartas, sabe? Então vamos lá, a gente selecionou agora duas fontes possíveis, a cisterna e a água de poço. Aí a gente vai para os produtores de efluentes, que é o seguinte, gente, quais as características da água da pia do banheiro? Eu queria que vocês colocassem aqui no chat, que vocês escrevessem. Depois que ela passa pela pia do banheiro, que tipo de coisa vai parar nessa água? O que ela vai ter? Então, ela vai ter sabão, ela vai ter a sujeira da mão, ela vai ter catarro, né, cabelo, pasta de dente, resíduos diversos, né? Maquiagem, né? Químicas, produtos de limpeza para tirar, maquiagem do rosto também, catarro, então vai ter material orgânico.
medicamentos. Então, tudo isso pode estar presente na pia do banheiro, certo? Então, tá bom. Vamos lá, tensoativos. Ó, trouxe a água do banheiro para cá. E aí no banheiro, a hidráulica, a gente geralmente ela vai estar ligada, gente, com o chuveiro. O que vai ter na água do chuveiro? Ela vai ter shampoo, vai ter condicionador, vai ter muita coisa, né? Sabão, vai ter também isso, vai ter xixi, né? Vão ter fluidos corporais, gordura, tudo isso vai estar lá. E ela vai ter uma característica diferente também, né? Que ela vai ter uma temperatura diferente, né? Geralmente a gente toma banho de água quente, então essa também é uma característica da água do banheiro. E aí, ali no banheiro, na hidráulica, a gente tem uma outra água, que é a água do vaso sanitário. Qual que é a diferença da água do vaso sanitário, gente? O que ela tem? Ela vai ter fezes, né, gente? Assim, a maior... Isso. Então, esse é o grande ponto que diferencia a água do vaso sanitário das outras águas, tá? Você vê que a cartinha dela não tem a borda cinza. A partir do momento que uma água da pia do banheiro, água do chuveiro, entra em contato com a água do vaso sanitário, aí essas águas todas vão se tornar águas, vão deixar de ser água cinza. A gente vai considerá-las águas do vaso sanitário, tá? Então elas vão precisar de um tratamento especial. Quando for só água cinza, a gente vai conseguir lidar com elas com mais facilidade. Daqui a pouquinho vocês vão entender melhor, eu vou mostrar. Agora, vamos voltar a olhar para os outros produtores de efluente. A pia da cozinha, gente. Quais são as características da pia da cozinha? O que vai ter na água da pia? Mais de gordura, né? Vai ter sabão, restos de comida, detergente. Isso. Ela vai ter também... Será que a bucha também não vai deixar resíduos? Vai ter uns microplásticos ali se a bucha for... se a bucha for industrial, né? Se for uma bucha vegetal, vai ter só resíduos orgânicos. Aí disseram aqui borra de café. Deixa eu ver mais o que foi dito aqui no chat. Peixe, óleo. Ó, dependendo de como a família se alimenta, vai ter mais ou menos gordura. Sal, muito bom. Então, dependendo de como a família se alimenta, vai ter mais ou menos gordura nesse efluente, gente. Pessoas que fazem fritura em casa, lavando a panela, vão ter mais gordura. Pessoas que comem carne vão ter mais gordura na pia da cozinha, né? Então, mais uma vez, o contexto vai ser determinante. Quando a gente perguntar para a pessoa o que tem na água da pia da sua cozinha, cada família vai pensar, nossa, é verdade, quando a gente cozinha e faz aquele frango, toda aquela gordura do final da panela, nossa, aquilo tudo vai parar no encanamento? Isso. Então, a gente traz esse momento de sensibilização para as pessoas pararem para pensar uma vez na vida no que vai parar. A partir do momento em que a água passa por esse produtor aqui, de efluente. Aí vamos para frente, gente. Vamos dar uma olhadinha lá na área de serviço. E o tanque? O que é que ele vai ter, gente? Eu costumo dizer que o tanque é aquele que recebe todas as tranqueiras, né? Que a gente vai lá, lavou, pincel com thinner, ou a sujeira da bota, ou todas as sujeiras mais pesadas a gente lava no tanque, né? Areia, o Arthur falou aqui, sabão, fuligem, restos de comida,
tinta, produtos de limpeza, lama. O tanque ele pode receber, inclusive, uma carga química maior do que os outros, né? Fiapos de roupas, então aqueles... isso aí. Então, as fibras dos tecidos, né, que vão saindo nas lavagens, elas vão sair também por aqui, por essa tubulação. E de forma muito comum, a gente encontra a água da máquina de lavar, muitas vezes ela está conectada, tá, gente? Com a água do tanque. Então, essa é uma hidráulica que a gente costuma ver do lado de fora da casa, a água da máquina indo parar no tanque. Né? Em muitas residências, a gente vê esse arranjo acontecendo. E o que vai ter na máquina de lavar, gente? O que vai sair da máquina? Quais são os efluentes? Conta aí pra gente aqui no chat. Além disso, vai ter sabão, aí tem pessoas que usam um sabão mais natural, que usam um sabão um sabão de coco. Tem pessoas que já vão usar sabões mais neutralizados e vão usar amaciantes e vão usar água sanitária, né? Tem gente que vai usar como amaciante vinagre e tem gente que vai usar como amaciante um produto super químico. Então tudo isso vai influenciar, né, no efluente da máquina de lavar. Ó, tem gente aqui falando que usa pinho-sol, mas ao mesmo tempo tem uma outra pessoa dizendo que usa bicarbonato de sódio. Então, tá vendo como são diversos, gente, as possibilidades? Não é? Mas acontece uma coisa em todas as casas que usam máquina de lavar, que o volume de água que ela dispensa no período de tempo é muito rápido. É muito volume de água num período de tempo muito curto. Então, assim, em 1 hora, ali, quando ela der a descarga da lavagem, a gente vai ter entre 60 e 80 litros. E depois, na hora do enxágue, de novo, entre 60 e 80 litros. Então, é um volume de água muito rápido num período de tempo curto. É uma das características que a gente vai ter que lidar com a água da máquina de lavar, né? E aí, assim, vamos agora olhar para a disposição final. Então, naquela casa, ele disse que eles jogavam o esgoto no solo. Então, eu coloquei aqui a carta do solo. E disseram também que no rio, né? Então, eu peguei aqui a carta do rio. E aí, gente, olha só. Vamos supor aqui, vou criar uma hipótese aqui, que a gente não sabe qual é, mas então eu vou criar, tá? Que essas águas aqui da lavanderia estavam separadas, tá? E que essas águas vão ser jogadas no quintal, tá bom? E eu vou pegar aqui as águas do banheiro e da pia da cozinha estão juntas e são despejadas no rio. Então, esse é o problema com o qual a gente vai lidar. Então, como é que a gente faz, gente? A gente convida cada uma das famílias a olhar para a sua própria casa. Como é na sua casa o arranjo? Aonde são dispensadas as águas? E aí, a partir daí, as famílias vão entendendo a lógica de como que elas podem pensar no arranjo do saneamento da casa delas. Então, vamos lá. Aqui a gente vai olhar rapidinho para algumas tecnologias. Então, só para a gente fazer um paralelo com aquele outro contexto que tinha dito que precisava, que era uma ocupação, né, que estava à beira de uma rodovia, num lugar que tem 50 famílias, e que tem a necessidade de que o sistema seja itinerante. Nesse caso, talvez o banheiro seco pudesse ser uma tecnologia apropriada para esse contexto. Vocês compreendem? Porque ele vai ser fácil de pegar e levar para lá e para cá. A gente poderia usar uma outra forma de fazer banheiro seco, não com uma bombona, mas só com um balde mesmo, né? Tem um jeito que a gente faz, que é uma caixa de madeira com um balde dentro. Quando esse balde lota, a gente tira esse balde,
dispensa ele numa composteira e devolve o balde para o lugar. Então, para quem não sabe, o banheiro seco é uma tecnologia que não usa água. Vocês tiveram isso já na aula de tecnologias, né? Então, eu não vou me aprofundar aqui. Mas então, esse poderia ser uma tecnologia apropriada, dependendo do contexto. Agora, tem famílias onde a gente apresenta o banheiro seco e não acontece de jeito nenhum. A pessoa fala, nossa, eu não vou conseguir nunca fazer cocô na serragem ou nas folhas. Eu preciso usar uma privada e dar descarga para mandar a merda embora. Tá bom, então essa não é uma tecnologia apropriada. Vamos pensar numa outra tecnologia. A bacia de evapotranspiração, vocês também conheceram na aula de tecnologia, certo? Então, ela poderia, por exemplo, ela poderia lidar com a água. Vamos dar uma olhada. Ela poderia lidar com essa água do banheiro. Olha só, gente. E aí, de repente, se a gente manda todas essas águas do banheiro para dentro da bacia de evapotranspiração, da bacia de evapotranspiração não sai água nenhuma. E a gente deixaria de mandar água para o rio. Pumba. E o problema estaria resolvido. Agora, tem alguns pesquisadores, tem gente que não recomenda se enviar água cinza para a bacia de evapotranspiração. Então, talvez ela pudesse não ser a tecnologia mais apropriada para esse contexto. Vamos ver outras possibilidades. Outras possibilidades poderiam ser um biodigestor construído. Esse aqui, além dele tratar o esgoto, ele também vai produzir biogás. Uma outra tecnologia apropriada poderia ser um biodigestor comprado, que ele não reaproveita o biogás, mas ele trata o efluente. Uma outra tecnologia poderia ser o vermifiltro, que é um sistema de saneamento que vai contar com as minhocas como decompositoras. Só que, de repente, por exemplo, vamos supor que a gente quisesse usar um vermifiltro, porque ele é uma tecnologia muito barata, e de repente a gente está falando com uma família num contexto de muito pouco recurso financeiro. Então perfeito, vamos usar aqui então o vermifiltro. Queremos usar. Só que aí a gente chega lá no local e, puxa, não tem declividade. A gente está falando de um lugar onde a área é totalmente plana. Então não, o vermifiltro para funcionar, ele vai precisar que tenha uma declividade, porque o efluente dele tratado sai por baixo. Puxa, então nesse contexto ele não foi uma tecnologia apropriada. Compreendem, gente, como é que funciona? A gente vai olhando para o contexto e, dependendo do contexto, a gente vai encontrar uma tecnologia mais adequada. Então eu vou pegar aqui, para a gente poder se adiantar, que o tempo já está acabando, vou pegar o biodigestor comprado, como aquele que a gente usa lá em Socorro, tá? Então fui lá, e pronto, vamos instalar um biodigestor comprado, porque a mão de obra é fácil de instalar, assim, já tem muitos pedreiros que já instalaram, ou então a instalação dele é simples, a própria família é capaz de instalar olhando para o manual, ela não vai precisar construir nada, é só cavar o buraco e fazer a instalação, então ele é mais simples. Então talvez ele pudesse ser ele é uma tecnologia que é facilmente replicável. Então eu vou escolher ele agora, aqui nesse nosso caso hipotético, como a nossa tecnologia apropriada. Só que olha só, o efluente tratado, ele não trata 100% do esgoto. Ele ainda sai com alguma carga de patógenos. E se eu mandar esse efluente para o rio, eu ainda vou estar poluindo de alguma forma o rio. Então, peraí, a gente ainda precisa pensar num próximo estágio, que seria como é que eu vou fazer a disposição desse efluente tratado pelo sistema de saneamento que a gente escolheu. E aí, gente, uma possibilidade seria essa daqui, seria a irrigação de árvores frutíferas, por exemplo. Pegar o efluente tratado e mandar direto para os pés daquelas jabuticabas que você tem lá no seu quintal, aquelas árvores frutíferas que gostam de muita água. E aí, com isso, a gente deixou de mandar água para o rio.
Esse foi um arranjo, por exemplo. Vários outros arranjos seriam possíveis, gente, tá? Mas esse aqui é um exemplo possível. E aí, aqui a gente ainda tem outras águas cinzas, tá? Vamos supor que a gente tem, na hidráulica dessa casa, esteja fácil de separar. As coisas sejam fáceis de separar. E aí, então, a gente consegue usar, por exemplo, um círculo de bananeiras para tratar as águas da pia da cozinha, por exemplo. E aí essa água não vai mais correr solta pelo quintal. A gente vai aproveitar esse esgoto, gente, como fonte de recurso. Então, a água, ela sendo direcionada diretamente para o círculo de bananeiras, a microbiota que habita dentro do círculo, ela vai digerir uma parte dos nutrientes que vocês descreveram que vai passar por aquele cano depois da pia e vai chegar até aqui. E essa microbiota que vai morar aqui, gente, ó, que vai morar nessas madeiras, que vai morar na galhada, que vai morar na palhada, elas vão simplificar esses nutrientes e essa água com esses nutrientes vai ser absorvida pelas raízes das plantas. E aí, então, eu consigo, inclusive, produzir frutas para a gente comer, utilizando a água da pia da cozinha. Agora, vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que, nesse caso dessa casa, a pia da cozinha também tivesse ligada aqui com a hidráulica do banheiro. E como já foi comentado antes, puxa, mas essa casa está com a hidráulica toda ligada, os canos estão por debaixo do concreto, não vai dar para quebrar. Nesse caso, vai ser fundamental usar a caixa de gordura depois da pia da cozinha. Porque se não tiver a caixa de gordura e a água com a gordura for enviada para o biodigestor, isso vai gerar um entupimento e uma dor de cabeça danada, horrível, e aí quem faz a manutenção vai se arrepender de não ter colocado essa caixa de gordura. Então, sempre que a pia da cozinha for ser conectada com o sistema de saneamento, que for cuidar das águas do vaso sanitário, vai ser fundamental a utilização de uma caixa de gordura. Se a gente for ligar a pia da cozinha diretamente no círculo de bananeiras, aí ela pode ser opcional. Vão ter pessoas que vão dizer, não, eu faço questão de usar a caixa de gordura. Sim, prefiro limpar a caixa de gordura. Vão ter pessoas que vão preferir limpar a gordura, deixar com que a microbiota que habita a palhada do círculo de bananeiras faça esse trabalho. São opções. Dentro do grupo de pessoas que trabalham com saneamento, tem pessoas que são a favor da caixa e tem pessoas que julgam que quando a pia vai ser mandada direto para infiltração direta, ela é desnecessária. Então é isso, são opiniões divergentes. Mas uma coisa que nenhum de nós diverge se você for mandar a pia da sua cozinha para ser tratada junto com a água do vaso sanitário, aí sim vai ser sempre fundamental usar a caixa de gordura, tá? Então, no nosso caso hipotético agora aqui, eu liguei. Então aqui, tá, gente? Todas essas águas agora estão passando pelo biodigestor e depois estão indo para irrigação de frutíferas. E se a gente quiser, ao invés de jogar agora a água do tanque da máquina de lavar no quintal, a gente pode mandar, sim, essas águas para o círculo de bananeiras. E aí a gente consegue, então, deixar de poluir o rio e de soltar essa água no quintal, e conseguimos utilizar essas águas todas produzidas na casa, gente, como recursos. Então, a gente transforma o esgoto em fonte de recurso para a produção de alimentos. A gente poderia utilizar outras ferramentas para a disposição final. A gente poderia utilizar uma vala de infiltração, e aí ter várias plantas sendo alimentadas por esse esgoto, por essas águas cinzas, ou então pelas águas do sanitário tratadas. A gente poderia tratar, depois de ter passado pelo tratamento de esgoto, a gente poderia fazer um tratamento secundário, utilizando zona de raízes, e reutilizar depois essa água
num lago, por exemplo. Essa poderia ser uma outra ferramenta possível. Uma outra, a irrigação de frutíferas, a gente já mostrou. Tem gente que vai preferir tratar o esgoto e utilizar um sumidouro. As nossas normativas permitem que a gente faça isso. Depois que o esgoto for tratado, por exemplo, pelo biodigestor, ao invés de utilizar a irrigação de frutíferas, a família poderia optar por um sumidouro. Essa seria uma opção válida e segura e adequada de acordo com as normas. Só que se a gente tem a opção de aproveitar esses efluentes aqui, gente, que é água com um monte de nutrientes, a gente utilizar isso inclusive para produzir comida, será que o sumidouro seria a tecnologia mais apropriada? Cada contexto é único, cada família vai saber. Vai ter gente que não vai gostar de utilizar para irrigação de frutíferas. E tem pessoas que vão falar, nossa, que maravilha, eu vou irrigar, ainda vou nutrir, eu vou irrigar a minha produção, que maravilha, vou querer usar a irrigação de frutíferas. Então, gente, todas são opções válidas. Cada família vai escolher aquelas ferramentas mais adequadas para o seu contexto. E é assim que a gente faz quando a gente vai fazer com que o saneamento seja com as pessoas. Essa ferramenta do jogo do saneamento nos ajuda a educar e a sensibilizar para os usos possíveis das águas. Sempre pensando que a gente precisa separar, sempre pensando que quando a gente consegue separar as águas cinzas das águas do vaso sanitário, a gente consegue fazer reuso direto com muito mais facilidade. Mesmo tendo um monte de coisas nessa água, mesmo tendo produtos químicos, mesmo tendo tudo isso, aquela microbiota que mora no solo vivo, ela vai conseguir simplificar isso tudo com o tempo e disponibilizar esses nutrientes para as plantas. E então, é isso. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas será que o detergente da minha pia da cozinha, as plantas vão conseguir... eu posso mandar isso para o pré das plantas? Se o seu solo estiver bem coberto, e você vai ter um solo vivo, com uma microbiota ativa, um monte de bactérias morando lá. E aí sim, essas bactérias vão dar conta de simplificar isso tudo que a gente falou, que passa pelos produtores, né, de águas cinzas, e sim a gente consegue fazer reuso direto. Então, essa ferramenta, gente, do jogo do saneamento, a gente está utilizando ela há 4 anos no IPESA, e este ano a gente vai soltar uma versão para vocês, para que vocês possam usar nos seus projetos de saneamento essa ferramenta para sensibilizar o público com o qual vocês estiverem trabalhando e para ajudá-los a tomarem as suas decisões sobre qual a melhor tecnologia para o seu contexto. Então, eu acho que com isso eu vou encerrar aqui a apresentação e a gente pode conversar. Isso, o Instituto Qualieduc Tech trouxe para a gente não usar o esgoto in natura. Isso, sempre que tiver água do vaso sanitário, in natura a gente não vai usar, a gente vai precisar tratá-la antes. E depois de tratá-la, sim, a gente pode usar na infiltração, pode usá-la no pé das plantas. E aí, alguém gostaria de trazer alguma questão, alguma dúvida, algum comentário? Esse é o momento em que você pode se inscrever e prosear com a gente. Quem quiser falar, levanta a mãozinha e chegue junto. Bom, então, enquanto ninguém está falando, obrigada, Vinícius. A Vinícius apresentou uma ferramenta que a gente usa nos projetos, né? Então acho que só encerrando o processo de projetos, tem tudo que a Lisa apresentou, né? Do pré-preparo antes, da sensibilização com as comunidades, essa é uma ferramenta para isso, para definir a tecnologia, mas também, como trouxeram no chat agora há pouco,
o pós, né? Como desenvolver um projeto que você vá depois garantir a manutenção do sistema e a sustentabilidade. Isso é um desafio em diversos projetos, não tem uma única fórmula, mas uma fórmula um modelo que a gente tem encontrado ao longo de várias comunidades é a governança pelo uso da água. Então, a autogestão comunitária da água, ela é muito importante, principalmente quando você tem cenários de escassez hídrica. Então, essa governança que a comunidade faz ela mesma sobre os usos da água, faz com que a manutenção e a sustentabilidade do projeto ela aconteça de um modo mais eficiente. Então, quando todo mundo se empodera de como é feita a manutenção, qual que é a importância, tanto na parte de tratamento de água do efluente, mas também de tratamento de água para consumo. Então, acho que é isso. A gente colocou no chat uma avaliação do curso, quem puder preencher, não leva nem 5 minutos, de todas as aulas. Contamos com a colaboração de todos, porque a gente quer ouvir vocês. E o microfone está aberto agora para ouvir quem quiser contar, tirar alguma dúvida e perguntar algo. Tá todo mundo quietinho hoje. Hoje era o dia que todo mundo podia falar, o pessoal tá com vergonha. Opa! Pessoa com a mão levantada. Gui, pode falar. Oi, boa noite. Não sei porquê, mas acho que não dá para ver. Eu me apresento, eu sou Gui, eu sou mexicana. Eu acompanho o IPESA há uns 4 anos, trabalhando na minha comunidade. Justamente hoje em dia eu estou no Brasil. Eu tinha muita vontade de conhecer o IPESA lá em São Paulo, mas, enfim, por questões da vida eu estou na Bahia e não foi possível para mim ir para lá. Mas é isso, só agradecer, porque realmente o trabalho de vocês vem influenciando muito minha colaboração com a minha comunidade e outras comunidades também. E é isso, também estou cheia de dúvidas, mas acho que não é o espaço por enquanto, né? Porque são muitas e eu não estou aqui com o meu material e onde eu vou colocando as coisas, mas eu tenho olhado que aquela carta, aquele material de apoio que eu venho usando do manejo da água, ele passou por uma revisão e uma atualização, então eu vou acompanhar. E foi super ótimo para mim ter feito esse curso agora, porque tem muitas coisas que falaram que realmente eu não estava, enfim, questões de distanciamento, de densidade dos sistemas, e é isso. Obrigada e grata por essa partilha, esse trabalho que vocês vêm realizando. A gente que agradece. César, pode falar. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou de Paraty e o problema de Ubatuba nós temos aqui em Paraty também. É uma região bem parecida e eu moro num sítio e a última utilidade que eu estou fazendo é o biodigestor. E praticamente é igual o que o professor Vinícius acabou de falar aí. O biodigestor, eu estou fazendo a água ir para o meu quintal para fazer a irrigação das minhas fruteiras. E minha água é separada também. A minha pergunta é o seguinte, o biodigestor ele tem utilidade há quanto tempo? É a vida toda? Nesse sentido? Ou ele tem um prazo de validade, esses biodigestor que a gente compra? Muito obrigado. E a explicação do senhor praticamente bateu o caminho aqui.
Olha, essa pergunta é boa, viu, César? Me parece, assim, eu acho que eu não sei o que que os fabricantes falam, mas quantos anos, né, que ele vai durar? Eu acho que assim, eu não me preocuparia com ele durante uns 20 anos, você fazendo a manutenção dele todo ano, né? O importante é você cuidar de todo ano fazer a remoção do lodo. E quando você for fazer o uso desse efluente tratado, cara, você nunca deixar a água que sai do biodigestor exposta para que moscas possam pousar nela. Então, assim, se você for usar, por exemplo, um círculo de bananeira, deixar sempre ela bem coberta, sabe? Uma boa camada de palha por cima, por cima de tudo, sabe? Do centro ali, César. Ou então, se você escolher usar infiltração por vala de infiltração, aí é 100% seguro, sabe? Agora, quanto tempo realmente dura a peça de plástico comprada? Boa pergunta, a gente vai precisar investigar para te responder. Eu imagino que bastante. Agora, quanto Mas que bom que você está infiltrando no pé... Que bom que você está usando no pé das fruteiras. Né? E aí, olha só, a Isabel está comentando aqui no chat, gente, que é legal jogar cal no lodo que sai do biodigestor, porque daí você aumenta o pH e ajuda a matar as bactérias e outros organismos vivos que possam estar ali no lodo, né? Então, a gente costuma fazer assim a manutenção do lodo, ó. A gente joga uma pá de cal virgem ali dentro do leito de secagem, abre o dispositivo do lodo, deixa o lodo todo ir para lá, esvaziou, fecha o registro e deixa descansando ali esse lodo 2, 3 dias. Aí depois, sim, você vai poder usar esse lodo no pé das árvores frutíferas também. Quem dá mais? Boa tarde a todos, boa noite. Meu nome é Janos, estou em Caraguatatuba recentemente. Essas aulas, e principalmente a sua exposição de hoje, me fez voltar aos anos 50, 60, onde a maioria das cidades ainda pequenas utilizavam todos esses sistemas descritos agora. Então, foi uma fase da minha vida que me fez relembrar bastante, tá? Que existiam, mesmo nas cidades grandes, que existiam as casas principais, a residência, e o sanitário lá no fundo do quintal, com um poço, com um sumidouro, que volta e meia a gente jogava cal. Serragem na época não se usava na época cal mesmo. Tá? Então, parabéns, foi uma excelente apresentação, uma excelente aula, um curso magnífico. Espero que todos façam bom proveito disso daí. Um grande abraço a todos. Agradecemos, Janos. Ó, e quem puder, gente, preencher o link da avaliação do curso, aqui no chat está o link. Para a gente vai ser muito importante assim, a gente poder contar com essa avaliação de vocês, para a gente poder melhorar todos os nossos processos aqui. Então, quem puder preencher essa avaliação, a gente agradece muito, tá? Mas alguém gostaria de trazer uma voz? Olha, boa tarde. Oi. Pode falar. Ok. Muito obrigado. Olha, eu também não tenho questões a fazer. Obrigado pela aula, professor. Obrigado por abrir esse espaço para pessoas como nós que, por exemplo, viemos de África. Eu sou estudante aqui no Brasil e essas tecnologias, por exemplo, para questões que estávamos aqui a tratar, são bastante importantes. Vivemos problemas muito semelhantes, o que talvez
vai nos ajudar, quem sabe um dia, a implementar esses projetos lá nos nossos países de origem. Então, muito obrigado e parabéns pelo programa, que continue abrindo espaço para outras pessoas de outros países, principalmente de África e outros continentes. Muito obrigado. A gente que agradece, viu, Eustáquio? E conte com o nosso material todo, difunda. Espero que a gente possa contribuir com vocês. E até o final do ano o jogo vai estar disponível também para vocês poderem utilizar nos seus projetos de saneamento. Bom trabalho, a gente tem bastante trabalho pela frente. Então, que bom que você está se capacitando e se preparando para isso. Muito bom. Como disse o Zé no começo do nosso encontro hoje, né? Nosso trabalho é de formiguinha, né? Mas se cada comunidade fizer a sua partezinha, a gente consegue transformar a realidade que está precisando mesmo do nosso suor. A Maria Aparecida estava com a mão levantada. Sim, boa noite. Boa Eu noite. gostaria só de agradecer mesmo essa oportunidade e gostaria de perguntar se as aulas, né, gravadas, na verdade, vai estar disponível no YouTube, ou os materiais também, porque futuramente eu vou estar precisando, porque... deixa eu apresentar, desculpa, eu estou tão empolgada aqui. Eu sou aluna da Engenharia Ambiental Sanitária daqui do Rio Grande do Sul, né? Sou do Amazonas, porém eu estou fazendo curso aqui. Eu sou uma das comunidades indígenas que tem essa precariedade, que necessita muito, né? Então, como uma estudante, reconheço que realmente precisa naqueles lugares da áreas indígenas, principalmente. E nisso, esse curso trouxe uma baita conhecimento, sabe? Os sistemas utilizados, tratamento de efluentes, entre outros, são importantes. E esses materiais eu vou precisar. Eu estava até pensando, eu vou utilizar até no meu TCC. São realmente muito importantes. Eu estou quase para formar, né? Então, ou seja, esse curso foi para completar o conhecimento. E eu agradeço bastante. Espero que vocês também, como grupo, né, leva essa formação para todo o Brasil, para todos os países que realmente precisa, sabe? Agora que eu estou conhecendo essa plataforma, esse grupo, eu anteriormente não conhecia, né? Assim, regional, mas nacional mesmo eu não conhecia. Isso eu falo que precisa realmente espalhar que existe uma formação para os lugares aonde não deve chegar, por exemplo, lá no mato que eu falo, eu sou do mato mesmo, lá não chega mais internet, tem lá, mas informações precisam estar lá. São os lugares que realmente têm essa precariedade, necessidade. Muitas pessoas morrem, adoecem por causa dessa necessidade de tratamento. É isso, gente. Obrigada. A gente te agradece e o seu papel é fundamental, né? Você se capacitando e levando esse conhecimento para sua comunidade, acho que você vai estar prestando um serviço importante. Então, que bom que você está conosco aqui, que bom que a gente pode contribuir de alguma maneira. E é isso, conte conosco. Só respondendo, com licença, as aulas estão todas lá, viu? Já no YouTube do IPESA. Todas as aulas passadas estão gravadas e estão lá. Instituto Qualiedutec. Parabéns, IPESA. Fiquei muito feliz com o trabalho de vocês, maravilhoso. Nós temos o dever, quem conhece, quem tem acesso ao conhecimento, tem o dever de colocar o conhecimento de acesso livre às comunidades que não têm a facilidade de alcançá-lo. E vocês trouxeram justamente isso. Levar esse conhecimento, que é uma altíssima tecnologia, para as comunidades, porque a gente confunde tecnologia com equipamento. A gente acha que a sofisticação que é o avançado. O avançado não é a sofisticação, o avançado é o conhecimento. E vocês fizeram justamente isso. Pegaram o conhecimento e colocaram de forma simples ao acesso
de todos aqueles que precisam ter acesso a esse conhecimento e que muitas vezes não têm porque não sentaram nos bancos acadêmicos, né? E cabe à academia também formar pessoas que sejam doutores de botina. É aquele que tem o conhecimento técnico, mas que coloca o pé na prática, coloca o pé na realidade, não é mesmo? Principalmente, vocês consolidam uma terminologia atual que é a inovação disruptiva, que é a capacidade de você fazer o novo a partir de conhecimentos simples, conhecimentos antigos, conhecimentos de comunidade, né? Afinal de contas, eu costumo dizer isso para as minhas noras e minha filha. Afinal de contas, nós nos criamos de forma diferente de hoje, mas ninguém ficou sem pedaço. Ninguém perdeu a inteligência. Então, o que era antigo também tem seu valor, né? E resgatar esse valor de forma a dar o apoio às comunidades é uma meta belíssima. E o IPESA está fazendo isso de uma forma brilhante. Parabéns a você. A gente super agradece, viu? Que bom que a gente pode contribuir, e acho que essa ideia de simplificar o conhecimento, tornar ele o mais acessível possível, é uma das coisas com as quais a gente se preocupa muito. Então, que bom que a gente está conseguindo fazer. E se vocês, mais uma vez, puderem contar para a gente, assim, um pouquinho mais de cuidado lá na avaliação do curso, assim, a gente tem muita vontade de saber mesmo, assim, o que as outras pessoas que não se manifestaram aqui também estão pensando e de que maneiras a gente pode melhorar também o nosso trabalho, tá bom? Mas obrigado demais para todo mundo. Tem mais alguém que gostaria de trazer uma... Temos tempo, Lisa, para uma voz final? A gente passou do nosso tempo, é um super desafio sempre, né? 1h30. Estava com a cabeça de pôr 1h30, devia ter colocado logo 2 horas, né, de aula. Mas eu acho que a gente pode fazer as falas para fechamento, né? Não sei se tem 2 alunos participantes, alguém que queira falar ainda. A gente colocou, não se preocupem com os links, viu? Link de material de aula, das videoaulas e das aulas gravadas, a gente manda lá pelo WhatsApp, e também a gente tem o e-mail de todos os inscritos. A gente pode mandar depois de novo esses links para quem ainda não tem. A ficha de avaliação também a gente vai mandar nesses mesmos canais, tá? Alguém quer falar ainda? Eu só queria dizer, Elisa, que a avaliação, quando as pessoas preenchem com curso quentinho, é melhor, né? Que tá com as ideias frescas na cabeça. Quanto mais tempo a gente deixa passar antes de avaliar, a gente vai esquecendo os detalhes, assim. Então, se quem puder fazer hoje, assim, a gente agradece. Vamos ouvir a última voz, de repente, do Luiz? Aí depois a gente... Pode ser? Pode ser. Vai lá, então, Luiz, a última voz dos participantes. Boa noite a todos. Eu sou Luiz Roman, sou analista técnico do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Fico muito contente com a iniciativa do IPESA, não só desse empreendimento, mas de todos que eles tocam de forma com muita qualidade, com muita maestria, e trazer esse assunto que é tão importante para nós agora de uma forma tão acessível e com uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo que consegue traduzir toda essa complexidade, né, que a gente tem nos meios rurais, né, e como a gente precisa trabalhar em cima disso, mesmo em tempos de incerteza, né, de como as coisas funcionam. Isso é muito gratificante para mim como profissional, porque eu sou entusiasta desse assunto, gosto muito, tenho trabalhado isso na minha dissertação de mestrado, e parabenizar mais uma vez o IPESA, toda a equipe, e agradecer a todos os participantes aí que fizeram esse curso ser possível. Obrigado, viu? Parabéns. Nossa, para a gente é uma honra ter você aqui, Luiz. É muito legal quando a gente tem parceiros, né? Assim, toda a trajetória aí, falando a gente como sociedade civil, quando a gente tem os parceiros envolvidos participando, gente, muita alegria para a gente. Obrigada, Luiz, ainda mais Luiz aí da área.
Imagina, gente, parabéns. Mais uma vez, eu tenho que estar sempre muito perto de vocês todos para que tudo saia da melhor forma possível. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Cristina? Olá, tudo bem? Bom, eu adorei o curso, né? Achei muito bonito, muito dinâmico. Gostei muito da abordagem que vocês têm sobre a água, né? O relacionamento com a água. Que às vezes a gente tem essa noção, mas às vezes não liga, né? A água dessa maneira. Gostei demais. Eu entrei no curso porque eu sou voluntária numa associação que tem um sítio que tem um rio limítrofe no fundo do sítio. É um sítio em Valinhos, né? E a gente está querendo trabalhar esse rio, mas seria uma coisa para começar do zero, né? Com a comunidade, com os vizinhos, porque é uma zona agrícola de goiaba, sabe? Aquelas coisas. E rural. Aí eu não sei se vocês, como você entra em contato com vocês, como poderíamos fazer. Isso que eu gostei, né? Para levar uma orientação, né? Foi da Fluxus que me recomendaram vocês. Tá bom? A gente vai colocar aqui no chat, então, os contatos, né? Os contatos também estão ali, sempre o último slide da nossa apresentação a gente deixa, mas a gente vai repetir aqui no chat. Ah, sim, eu tenho visto por aí, tá bom, tá bom. Vinícius, se você quiser fazer um fechamento, eu vou fazer um fechamento de peso, mas pode ser depois de você. Ou já começo aqui. Ah, você vai tocar? Então, eu posso fazer já a despedida aqui pela EPESA, né? Queria, em nome da EPESA e também da Fluxus, agradecer muito a todos os alunos participantes, aos professores e todo o pessoal de suporte, né, que ficou aqui para as aulas poderem acontecer. Para a gente é um prazer, mas também um desafio, porque é a primeira vez que a gente faz nesse formato online, então é novo para nós, né, a gente tem um grupo de pessoas, não só nós como da Fluxus, né, com uma larga experiência em sala de aula presencial, então esse formato é novo para a gente, né, por isso a gente também faz essa avaliação, né, para a gente ir se adequando. A gente viu que esse formato é interessante para agregar mais pessoas, então a gente tem pessoas Brasil inteiro e até fora do Brasil participando, né, isso é uma potência do formato online e é muito rico que a gente saiba aproveitar. Por outro lado, tem coisas que a gente está já acostumado na metodologia do presencial, que às vezes a gente tem que aqui achar um jeitinho de executar. Né? Então, agradeço também ao Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, lembrando que esse curso também é parte do plano de trabalho da Câmara Técnica de Saneamento, né? Trazer essa discussão sobre as possibilidades de sistemas, e a gente construiu numa época ainda que a região não tinha a universalização prevista pela Sabesp, né? Então era sempre um desafio para nós a capacitação nessa temática para que a gente pudesse gerar bons projetos para as comunidades isoladas. Queria dizer também que a gente vê que tem uma legião de pessoas trabalhando com comunidades isoladas, enfrentando desafios gigantes. Então, como vocês podem ver, a gente não tem resposta a todas as perguntas, porque a gente está geralmente lidando com situações e com regiões e áreas que elas são muito desafiadoras e que às vezes não cabem exatamente dentro, por exemplo, dos limites da norma ou dos limites da questão fundiária, né? A gente está sempre com outras questões que permeiam para além da demanda do tratamento de esgoto de uma casa, né? A gente está lidando com comunidades vulneráveis, com lençol freático raso, com área de preservação ambiental. Então, assim, são imensos desafios e com gente
especialistas pensando juntos em como resolver essas questões, né? Nem tudo é só sobre a engenharia, nem tudo é só sobre gestão pública, a gente precisa mesmo juntar todos esses atores para conseguir vencer esses imensos desafios. Muito agradecida, Isabel Figueiredo, também te agradeço muito por todo o apoio, pela aula, foi maravilhoso ter você aqui, pela Fluxus. Alguém mais? Se não, Vinícius? Vai. Caiu dos céus pelos trovões anunciada, abre caminhos, rasga a terra averdejada. Ela me leva, eu é que a levo comigo. Vida sem ela não existe, meu amigo. Se mata a minha sede ou se vai me banhar, se tá lá na geleira ou no fundo do mar. Meu mundo sem ela viraria pó. Amigo, não se engane, a água é uma só. Se mata a minha sede ou se vai me banhar, se tá lá na geleira ou no fundo do mar. Meu mundo sem ela viraria pó. Amiga, não se engane, a água é uma só. Valeu, gente. Valeu demais. A gente se vê no próximo curso. Até a próxima.